É isso aí, você conectadinho nas nossas redes sociais, estamos iniciando hoje mais uma podcast e hoje trazendo uma convidada direto de Fortaleza para falar um pouquinho aí sobre a candidatura dela, sobre as pretensões dela dentro da capital cearense e conhecer um pouquinho do trabalho dela. Falo da candidata Vládia Medeiros, né, que concorre à eleição da capital pelo PDT. Vládia, seja bem-vinda. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na nossa Caucaia e principalmente esses canais de comunicação de vocês que realmente fazem a diferença. Você vê que realmente são um meio de comunicação bastante espontâneo, que deixa a gente sempre bem à vontade e a gente se sente em casa, né? É tão bom você se sentir acolhida e eu só tenho que agradecer, Ricardo, mais uma vez pelo convite e estender aqui a minha amizade, a minha gratidão a você e todos vocês que fazem essa comunicação aqui no nosso município de Caucaia, aqui na nossa grande Jurema. As pessoas podem até perguntar, né, por que alguém de Fortaleza participando de um podcast no canal de Caucaia, mas são trocas de experiência, né? Sim. A gente pode pegar pontos que a capital tem que espelham, né, para que a gente consiga também desenvolver aqui dentro do nosso município. Sim, com certeza. E vem toda a história política das raízes, né? Eu já morei aqui em Caucaia, a família toda é de Caucaia, tanto parte materna como paterna. Fui diretora do Hospital aqui Municipal de Caucaia, já trabalhei no sistema de regulação, trabalhei numa época muito difícil que foi a do Covid, e vem também todos os laços familiares e essa extensão. Recebi o título de cidadã caucaiense, serviços prestados no nosso município. E lógico que é a minha segunda casa, né? Eu me sinto aqui muito feliz, acolhida dentro do município, apesar que a gente sabe que o município passa por momentos não tão positivos, é um processo eleitoral que a gente sabe que isso vem repercutindo muito na vida das pessoas e eu espero que Caucaia tenha amadurecido e saiba realmente escolher um gestor que fará a diferença e trará o desenvolvimento econômico e social para o nosso município. Hoje são 4 candidatos concorrendo, cada um com uma ideia diferente, uma proposta diferente, cada um buscando defender uma área diferente. E a senhora é da saúde, né? Sim. Diria que um dos setores mais importantes da administração pública. Eu digo uns porque tem outros também com o mesmo peso, como a educação. Agora, a saúde... em todo município tem sempre aquela dificuldade maior, né, de se gerenciar. Sim, sim. A saúde, ela é um grande gargalo hoje de todos os municípios do país. A gente sabe que o sistema hoje, o SUS e o governo federal, ele não tem feito reajustes, né? Equiparem realmente ao que se gasta hoje na saúde. Você sabe que os insumos aumentaram, o valor do horário médico aumentou, tudo que se envolve a saúde, em questões materiais, ela teve um reajuste muito grande. Hoje uma gase que você compra hoje não é a gase que você comprou há 2 anos atrás. Um aparelho de ressonância que você usa há 5 anos, que precisa de uma manutenção, a gente sabe que isso, material de consumo, que essas peças para manutenção também custa caro, mão de obra, e não há um repasse fidedigno para isso. Isso causa o quê? Causa um prejuízo muito grande que atinge diretamente a população. Má gerência, mau atendimento, mal distribuição de recursos, e isso acaba fazendo o quê? Prejuízo imenso para a população, porque só quem realmente se sente prejudicado é a população. O Sistema Único de Saúde e o governo federal, ele sabe de tudo isso. Existem pesquisas, existe levantamento de dados, existe um estudo real do sistema, do andamento da saúde de todos os municípios, de todos os estados hoje no Brasil, mas não existe o investimento. Eles, como se estivessem empurrando com a barriga. Faz isso aqui, dá para fazer isso aqui, as filas cada vez maiores, pessoas tendo que judicializar para o uso para um tratamento ou para a compra de um medicamento. Isso aí, como é que se diz? Isso não é justo. Como é que você tem, se a própria Constituição diz que é um direito de todos, por que eu tenho que judicializar, pedir ao juiz uma coisa que é um direito nosso? A pessoa tem que entrar na justiça para lutar pela própria vida. Outro ponto também é a questão dos censos, né? Caucaia, o último censo
está aproximadamente 380 mil habitantes. Só que nós que moramos aqui, a gente sabe que esses números ultrapassam muito. E isso dificulta os repasses federais, dificulta bastante quando se fala de saúde, né? Falta de compromisso. Eu acho que quando você faz um censo, você tem que ter responsabilidade daquilo que você está fazendo. A gente sabe que algumas pessoas também, eu já ouvi relatos, que dizem, não, eu sou separada, eu não moro com meu marido, justamente para não perder alguns benefícios. Não sei se você já ouviu falar aí. Já. Eu fui agente de saúde, né? Então aqui de Caucaia, então a gente sabe como as coisas acontecem. Mas eu acho que falta um compromisso maior daqueles que realmente estão no monitoramento e que trazem essa questão do censo para os municípios. Eu acho que o censo ele tem que se investir mais na tecnologia, atrelado a um banco de dados, que tem que ser mantido a cada 6 meses, a cada ano, porque você sabe que cada dia aumenta mais o número de nascidos, também de óbitos. E esse banco de dados, às vezes, ele não é fidedigno, porque não é um investimento. Eu tenho hoje, vamos supor, 50 mil pessoas para fazer o censo. A gente precisa de tecnologia, mas às vezes 50 mil não é suficiente para atingir todas as casas. Então, quem me garante que todas as famílias foram procuradas e estão dentro do nosso censo? Entendeu? Até essa questão de divisas, ainda existe algumas indefinições, né? Se essa rua é Caucaia, essa é Jurema, essa área que é invadida, passa a ser Jurema não, passa a ser Caucaia ou passa a ser Fortaleza. O caso mais recente foi a Grande Lisboa, né? Que uma parte dela passa a integrar Caucaia também. Isso. Então, tudo isso, gente, precisa de investimento, precisa de ter um bom senso, a responsabilidade de levar uma gestão a sério. Para você fazer isso, você precisa investir. Aí, veja, vocês não estão investindo na educação, não estão investindo na saúde, vão investir no censo, sempre é deixado para lá. E aquilo que é deixado por último causa um prejuízo. Se eu tenho realmente números fidedignos, o número de famílias no município de Caucaia, eu vou conseguir atrás. Se não tiver, buscar mais recursos, brigar, barganhar. Olha, hoje eu tenho 380 mil pessoas, por que eu só estou recebendo por 250 mil? Entendeu? Mas aí, cadê o seu censo? Cadê realmente o valor fidedigno? Né? A gente não tem, não existe. Atualização é importantíssimo. Doutora Vládia, né? Outro ponto importante, assim, tanto Caucaia quanto Fortaleza passa por essa situação, que é a migração de pacientes do interior do estado para cá, né? Que acaba sobrecarregando o sistema para uma população que já é grande. Fortaleza na casa dos 3 milhões de habitantes. Isso. Caucaia, se a gente for levar, né, Júnior, a população mesmo, pelo que nós imaginamos aqui, apesar de que o censo não confirma, é para mais de 500 mil. Para mais de 500 mil. Né? Olha, eu fui diretora do Hospital de Caucaia e também fui coordenadora do sistema de regulação do hospital. E você sabe hoje, pela pactuação, Caucaia pega mais 10 municípios, né? Ele assumiu na pactuação 10 municípios. E a gente sabe que, às vezes, não é um repasse fidedigno disso. E desses 10 mil municípios que Caucaia hoje atua, atende, a gente sabe que ainda não é suficiente. Como é que um hospital da estrutura que é o Abelardo Gadelha não consegue atender as demandas do próprio município? Como é que ele vai conseguir atender uma demanda hoje de mais 10 municípios? O número de leitos do município do Hospital de Caucaia não passa dos 100. Né? A UTI também não passa de 25 leitos de UTI. Vlad, mas se você for fazer a divisão, o dimensionamento, ele não chega a ser tão negativo. Vamos contabilizar. Caucaia hoje tem quase 500 mil habitantes. Vamos colocar um por outro, que cada município tem uma média de 30 mil habitantes. São 300 mil. Então, quase 1 milhão de pessoas. Quer dizer, realmente é irreal. Fora o que acontece, que outros municípios que não estão dentro da pactuação acabam vindo para Caucaia. Quando eles não conseguem o atendimento no município, eu digo isso porque eu trabalhei na regulação. Eu estava à frente do hospital, então a gente recebia municípios que não estavam dentro da pactuação. Quando eles não entram dentro do município, não tem aquela especialização que eles precisam, aí eles acabam indo para Caucaia. Hoje, o Hospital do Frotino Antônio Bezerra atende mais pacientes do interior do que do próprio município. E é importante destacar que até a pessoa de Fortaleza muitas vezes é atendido aqui, porque vem para a família, né? Caucaia e Fortaleza tem esse laço. Tem isso também.
Aí vai passar um final de semana aqui, sofre um acidente, cai dentro do hospital municipal que já tem uma estrutura deficiente em decorrência da população grande e da pouca estrutura. Sim, muito a população. Se você for ver hoje, Calcaia ele tem muito acidente de moto, acidente de carro, acidente de trabalho, tem muitos idosos. Calcaia eu acho que é uma população enorme de idosos. Eu acho que já deve estar beirando aí uns 20, 30% já de idosos dentro do município, se você for contabilizar realmente essa parte. Então, o município ele não está preparado para atender toda essa massa. Se você for ver só questão da emergência, não, mas é tudo. É cirurgia, é clínica médica, é traumatologia. Então, a gente sabe que o número de idosos é muito grande. O número de pacientes diabéticos, que geralmente é da melhor idade, da terceira idade. E aí o município ele acaba o quê? Se sobrecarregando, porque além dos 10 municípios da pactuação, ele acaba também atendendo o seu próprio município, que já ultrapassa os 500 mil. E aí, como você disse, acaba também vindo aquela migração de Fortaleza. Vem de Fortaleza, vem do Conjunto Ceará, vem da Grande Lisboa. Então, realmente, até do próprio Antônio Bezerra. Então, você vê que Calcaia ela acaba também se sobrecarregando. A gente vê que a Fortaleza em si conta com grandes estruturas hospitalar, né? IJF, Frotinha, hospitais de referência, eu acredito que a nível de Nordeste. Por que Calcaia, com essa dimensão territorial, não consegue ter um hospital de referência? A senhora, que é da área da saúde, né, consegue compreender isso? Falta de compromisso. Calcaia hoje era para ter um hospital regional, sim. Ah, mas é tão perto de Fortaleza, tão perto de Maracanaú. O Cariri tem, né? O Cariri tem, mas aí se você for ver pela questão da população, são mais de 500 mil pessoas. São pessoas que você não vai atender só urgência e emergência. HGF está sobrecarregado, César Carlos sobrecarregado, Valdemar de Alcântara sobrecarregado. Todas as unidades hospitalares do estado e do município estão realmente sobrecarregadas. É por isso que essas filas são tão grandes. E o que é que acontece? Hoje, Fortaleza, eu lembro que na eleição passada, eu conversando com o candidato, que foi candidato a governador e a deputado, e um dos meus pedidos, olha, eu vou lhe ajudar, mas eu quero o seu compromisso em trazermos um hospital da mulher para o município de Calcaia. Dentro do Hospital da Mulher, criarmos também um ambulatório para pessoas do movimento LGBTQIA+, porque essas pessoas também sofrem pelo preconceito. Então, foi esse um acordo, que iríamos trabalhar, íamos atrás de recursos do governo federal, através de uma análise, de um estudo, da necessidade hoje de um hospital de referência. Quando a gente fala Hospital da Mulher, não ia atender só mulheres. A gente fala por quê? Porque o maior público estaria direcionado a isso. Uma maternidade mais ampla, né, com maior número de leitos, que a gente pudesse ter a saúde preventiva da mulher, mamógrafos, tratamento até de câncer, que você sabe que aumentou muito. Eu lembro que há 2 anos atrás, nós tínhamos feito um levantamento, dentro de um espaço de 2 meses, 12 mulheres morreram de câncer, com menos de 40 anos de idade, nos sítios novos, uma localidade tão pequena. E tão isolada, né? Tão isolada. Então a gente fica cada dia mais assustado. Se em Fortaleza acontece, por que Calcaia também não está acontecendo? Esse número de pessoas, né? A dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E a gente viu, não, vamos atrás desse recurso e foi dado esse compromisso, mas infelizmente a pessoa não ganhou a eleição. De certa forma, nos causou uma certa frustração, porque o que a gente quer? Que Calcaia hoje fosse uma referência, né, de cuidado na saúde preventiva para a população desse município. Mas, infelizmente, ainda não houve esse interesse político. Eu acho porque Calcaia ainda não teve um grande político que marcasse a história de Calcaia, que trouxesse para si, como político, uma referência. Hoje, Calcaia tem um político que luta e que briga pela melhor qualidade de vida do seu município. No desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, mas ainda ninguém que vestisse a camisa de Calcaia, amou a Calcaia, porque todo mundo diz, eu sou filho de Calcaia, eu amo Calcaia, mas nós já tivemos aí tantas gestões que disseram que amavam Calcaia, que eram filhos de Calcaia, e você vê que Calcaia hoje é um retrocesso. Eu lhe digo isso porque sou filha de Calcaia, e a gente vê as dificuldades. Todo dia eu recebo atendimento de pessoas, ligação, Vládia,
como é que eu faço uma colonoscopia, uma cirurgia, e às vezes coisas tão fáceis, tão simples de se resolver, mas infelizmente a população, o município ela é desassistida sim, no seu contexto geral, pela sobrecarga. Na verdade é que até a agente de saúde é difícil, né? Tem regiões que, pelo menos aqui onde nós moramos, é difícil se ver agente de saúde. O governo do estado e o governo federal, eles são omissos ao município de Caucaia. A gente não pode só culpar a gestão municipal, mas eu acho que nos causa mais revolta é que Caucaia hoje é o segundo município com maior número de pessoas, de eleitores dentro do estado do Ceará. Um desenvolvimento econômico, se você ver se houver um investimento, Caucaia talvez supere até Fortaleza. Digo assim por conta dessa questão do nosso porto aqui do Pecém. Lógico, é o Pecém, não é Caucaia, mas toda a logística passa pelo nosso município. Eu acho que se houvesse uma pactuação de comércio internacional, de economia, eu acho que Caucaia, sim. E se ele não tivesse pertinho de Fortaleza, lógico, Fortaleza quase 3 milhões, Caucaia 500 mil, mas é o impacto social e territorial que Caucaia tem. Caucaia, se eu não me engano, Ricardo, acho que é 6 vezes maior do que Fortaleza. É isso? É mais? É por aí. Só que assim, Fortaleza hoje não tem área de expansão. Não tem. Né? Diferente de Caucaia, que tem uma área ainda que não está sendo habitada muito grande. Então a tendência, devido à proximidade com a capital e devido à área territorial, é que nos próximos 20, 30 anos a gente ultrapasse a população de Fortaleza. Eu acredito. Porque as pessoas estão tendo filho, as famílias estão crescendo, mas não tem aonde ficar mais na capital. E aí vem pra cá. Aí vem pra cá. E mais barato, é a moradia de 1 metro quadrado que se torna mais barato. Mais ou menos. Mas comparado com Fortaleza, sim, né? Depende da área. Eu morei em Fortaleza uns 3, 4 meses, e lá eu digo, né, pela minha experiência, o aluguel aqui é bem mais caro. É mesmo? Eu não sabia disso. Mas quando a gente fala em área de expansão territorial, a gente fala no tamanho. Então, assim, Caucaia hoje, ela pode sim trazer grandes indústrias. É verdade. Certo? Ela pode trazer grandes fábricas, tanto indústrias, se ela tem expansão para o mercado comercial, né? Não só nacional, mas internacional, por conta da facilidade logística do nosso porto. Porto aqui, né, de São Gonçalo, aqui do Pecém. E se você for realmente investir nessa área pela proximidade, pelos canais de ligação, eu acho que Caucaia hoje é o município que mais poderia trazer melhoria para o Estado em termos de economia, desenvolvimento econômico. Eu acho que Caucaia, assim, pela expansão, pela localização, hoje, pela logística, você sabe que Fortaleza está muito apertada, muito carro, as avenidas, você vê o congestionamento, já em Caucaia não. Você consegue abrir, né, estender toda essa área de avenidas, de rua, essa questão logística de translado dentro do nosso município. Outro ponto importante na área da saúde é que parece que a gente só caminha para trás. O ex-prefeito, Zé Gerardo, ele recebeu um terreno, doação da Igreja Católica aqui no Rondon, para a construção do Hospital Santa Terezinha, do então hospital. O Júnior conhece essa história bem. Mandar um abraço para o nosso amigo Júnior do Sete, viu, que está acompanhando aqui. Tava em casa, aí venha pra cá. Eu também, senhor, ia pra cá, meu amigo. Aí o que é que ocorre? Já Por muitos anos. Boa nossa, né? O Júnior aqui é de casa. Aí durante muitos anos, né? Durante muitos anos o hospital atendeu urgência e emergência, mas aqueles atendimento básico. Alguém que quebrava um braço, ia lá, fazia vamos dizer, os primeiros socorros. E de lá a ambulância recolhia e levava para outro local. E, de repente, encerra atendimento de urgência e emergência, fica só uma maternidade. Quer dizer, em vez de evoluir, né, não tem um leito de UTI, vamos colocar. Não tem uma estrutura para um atendimento médico avançado, vamos colocar. Mas não, fizeram foi retirar. Né? E aí eu não estou aqui culpando gestão, não vou nem dizer quem te tirou. Né? Eu acho que o foco do debate é mais a problemática em si. Por que esse tipo de coisa acontece? Em vez de evoluir, regredir. Né? Chegou uma UPA, tudo bem, mas a população cresceu. Então era fundamental que a UPA atendesse determinado ponto e outro continuasse com o atendimento. E aí eu me lembro, doutora, que na época eu fiz uma matéria criticando veementemente o local
onde a UPA tinha sido instalada. Acho que tu lembra, né, Júnior? Porque não vagou a UPA do centro, diferente do que muita gente pensava. Por que não vagou? Quem mora no Marechal Rondon e no bairro Parque Potira tem transporte. Né? O ônibus passa aqui, desce pelo Potira, vai, beleza. Quem mora no Araturi já não vai para a UPA do Potira, porque não tem transporte. A não ser que vá de Uber, hoje tem um Uber. Mas não tem condição de alguém descer na Dom Pedro Lustosa e ir lá para o final do Potira. Então, era importantíssimo manter aquele local para atender Araturi e Metrópole. E o próprio Marechal Rondon. Né? Fala sobre Terezinha, né? Sobre a Santa Terezinha. Então, são pontos que eu acho que os políticos precisam se atentar na saúde. Né? Não desativar uma emergência. É como eu disse, Calcaia ainda não teve uma história de um político que realmente abraçasse o seu município. Todos que entram hoje, todos nós aqui temos um pouquinho mais de 30 anos. Então, aqueles que têm um pouquinho menos, sabem ou já procuraram. O Júnior está dizendo aqui que tem só 18, viu? Não. É brincadeira. Em cima dos 33 que ela falou. Então, o que eu vejo, certo? Hoje eu tenho 52 anos, né, como eu disse, né? Calcaia é parte da minha vida, onde eu passei boa parte da minha vida aqui. Conheci todo o sistema político, conheci o sistema de saúde e percebi que realmente nós temos uma dificuldade muito grande. E o que eu vejo hoje diante de todos os políticos que nós temos que passaram pelo município de Calcaia, nenhum. Isso eu lhe afirmo como pessoa que é do município, que trabalhou no município, que conhece o município e, principalmente, conhece toda a problemática de saúde desse município. Eu vou lhe dizer, até hoje não teve um político sequer que dissesse assim, eu vou abraçar o município, eu vou cuidar do município. Todos que estiveram aí só mascaram o atendimento. Todos que não têm o compromisso e a responsabilidade de cuidar das pessoas. Todos que estiveram aí não cuidaram de fato das pessoas. É só a gente fazer um levantamento. Quantas pessoas morreram de diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, por falta de uma cirurgia, por falta de um tratamento, por câncer. Por quê? Porque não tem. Como é que hoje você tem um hospital que tem 500 mil habitantes no município, mais de 300 mil de 10 municípios pactuados, que pega um pouco de Fortaleza e você não aumenta o número de leitos. O hospital é do mesmo tamanho de quando a Iara construiu. Houve algumas mudanças recentemente, porque aquela empresa que estava terceirizando, né, o hospital... É que essas terceirizações, na verdade, elas têm complicado ainda mais a qualidade. Tem. Eles ainda fizeram um anexo, né, de uma UTI. Mas até então, isso não foi feito para benefício da população, foi para benefício da empresa. Na verdade esse anexo, se eu não me engano, se eu estiver errado, gente, pode me corrigir. Eles foram feitos na gestão do ex-prefeito Naumi, que seriam os leitos de Covid. Deixa eu te dizer, não foi bem assim. Na época do prefeito Washington, nós estávamos na direção, eu e o doutor Nicanor. Nós fizemos um projeto, inclusive esse projeto foi de minha autoria, certo? Para a expansão de uma UTI. Essa UTI seriam 5, a priori seriam de 5 a 7 leitos de UTI. E o que foi que eu e o doutor Nicanor, nós pensamos, doutor Nicanor, a gente fez uma avaliação, o hospital estava em expansão, o município, e precisava realmente ter um hospital que tivesse gerência sobre si. E aí nós levamos a proposta de transformar o hospital em uma autarquia, como é o JF. Mas, infelizmente, por questões políticas de interesses, não foram aprovados. E aí, tanto eu como o doutor Nicanor, nós ficamos chateados, porque nós fizemos, o projeto foi aprovado para o Ministério da Saúde, tá? Deixa aqui bem claro que esse projeto foi aprovado, estava lá o nome da doutora Vládia também, doutor Nicanor, esse foi um projeto nosso, então não foi o Naumi. Ele pegou esse projeto da Vládia. Eu só troquei com os leitos que foram colocados, os respiradores, né? Isso. Que botaram lá, fizeram um puxadinho ali na praça. Um puxadinho. Né, e instalaram alguns leitos, aí eu confundi com esse. Isso, foi da época do Covid, né? Que ali foi realmente uma ajuda até o governo do estado, né? Ajuda, né? Eles tiveram que expandir porque Fortaleza não tinha leito suficiente
para internar todo mundo. É os famosos hospitais de campanha que foram feitos na época. Se me permita dar uma dizer, desculpa, eu passo para a galera que está presente assim, na Câmara, porque assim, na época da Covid veio 10 leitos de UTI para Caucaia, para ser atendido no Covid. Depois que passou, esses leitos, essas UTIs ficaram aí. Nesse atual governo foi feita a reforma melhor no hospital para poder comportar e ficar essas 10 UTI que vieram. Então ela chegou no Covid e ficou aqui e estava para ser devolvida, mas aí foi criada uma situação no hospital para receber os 10 leitos, que foi deixado no Covid. Foi deixado no Covid. Do governo passado. Júnior, eu te digo uma coisa. Na época do Covid, na segunda onda, eu já estava na direção. Aqueles leitos que estavam ali, eles não estavam atendendo Covid. Eles estavam atendendo leitos comuns, pacientes comuns, certo? Com outras doenças. Nós improvisamos e conseguimos criar 5 leitos para Covid, porque nós separamos 2 alas para Covid, certo? Na época do hospital. E aí, devido a essa situação daquele improviso, não, vamos realmente construir, vamos aqui ver se a gente consegue fazer adaptações e criar 5 leitos. Então, naquele momento, nós conseguimos doações e empréstimos de outros hospitais, né, parceiros, amigos da VAR, né, com a ajuda também, né, lógico, da gestão, nós conseguimos colocar 5 leitos dentro da própria setor Covid. Né? Você pega um paciente, você vai transportar lá para o outro lado, não. Ali tinha os pacientes que estavam internados na ala do Covid, e naquela mesma ala nós conseguimos, sim, fazer 6 leitos para o Covid. Foi uma manobra muito importante naquele momento, porque nós conseguimos fazer uma barreira, né, porque você sabe que o vírus era um vírus meio violento e rápido de contaminação, e a gente conseguiu fazer... Desconhecido. Nós conseguimos fazer aquela barreira, né, e ali todos os pacientes que estavam com Covid e que tinham o seu quadro clínico agravado, eles ficavam ali no próprio setor, só que num leito de UTI. Foi muito importante esse momento para a gente. Eu acho que o legislativo ele precisa de pessoas que tenham essa capacidade, esse conhecimento realmente técnico sobre a área. Saúde é algo complexo, é algo difícil de se lidar. Projetos como... Nunca passou na minha cabeça, Júnior, de ver um projeto de transformar o hospital numa autarquia. Mas isso resolveria muita coisa. Sim, hoje o hospital municipal, se eu não me engano, ele ainda está sendo gerido pelo próprio município. Saiu a INTS, né? Isso. E melhorou, eu não diria 100%, mas 50%. Deu um grande avanço, pelo menos as demandas de reclamação já deu uma diminuída. Agora imagine ele tendo o poder de uma autarquia, né? Isso, seria bem melhor. Autonomia, por melhor dizer. Autonomia, olha, quando nós estávamos à frente do hospital, geralmente o número de transferência, né, que você tem que regular pacientes que não era o perfil do hospital, teriam que ser operados ou tratamento em outro hospital por conta da gravidade da situação clínica, do quadro clínico do paciente, a média era de 2 pacientes por mês. Quando nós tomamos à frente do hospital, e isso são dados que estão todos lá registrados, a gente ultrapassou os 45 pacientes regulados mensalmente. Então, era na média de 2, 3 pacientes todos os dias regulados, porque todos os profissionais que estavam ali, eles foram treinados e capacitados. Fora isso, nós tínhamos o quê? Era um monitoramento fidedigno, aquela realmente que o paciente estava sendo, que aquela vaga iria, porque o paciente estava sendo prescrito, avaliado e atualizado todo o seu quadro clínico durante todo o dia, às vezes até 2 ou 3 vezes por dia, para que a gente não tivesse, para que a gente não perdesse a oportunidade de transferir aquele paciente, porque um paciente, quanto mais tempo ele passa no hospital, mais agrava a situação dele, é mais custo, e o paciente não vai estar, e o risco do paciente, até a vida do paciente, eu acho que a gente tem que pensar mais até a vida do paciente. É importante, quando se fala de saúde, realmente é complicado. Agora, doutora, na sua concepção, o que é que falta para a Caucaia chegar ao nível, pelo menos da região do Cariri? Eu não vou nem dizer Fortaleza, que é um sonho muito longe também. Mas vamos dizer... Hoje tem 26 postos novos construídos e mais de 100 postos reformados. Então, são quantas UPAs lá? Do município são 6 UPAs, né? Tem as UPAs do estado e são 6 UPAs do município, né, que nós temos hoje. Então,
Caucaia, ela realmente, Caucaia não, Fortaleza, ela está bem blindada e bem atendida na questão de saúde. Mas ainda não é suficiente, a gente ainda tem fila, sim, de atendimento nas UPAs, de atendimento nos frotinhas, é como ele disse, Fortaleza acaba absorvendo muita gente do interior. Só para você ter ideia, Ricardo, hoje o hospital, o IJF, ele atende mais de 60% pacientes do interior. E é porque foi duplicado. Mas se você for ver o histórico ali, vem mais pacientes do interior do que do próprio município de Fortaleza. E isso não é só o frotão. Nós temos também isso acontecendo no frotinha do Antônio Bezerra. Mas, doutora, essa logística para trazer alguém de outra localidade não se torna mais caro? A gente vê que alguns acidentes precisam usar até helicóptero, né? Isso. Tanto que o JF tem um heliponto, né? Tem um heliponto, mas é que eu lhe disse. Essas questões de gravidade, realmente existe um sistema de regulação. Mas eu vou lhe dizer, às vezes tem um paciente que... Essa semana a gente se deparou numa situação dessa. Uma paciente que quebrou o colo do fêmur no Maracanaú. Eu estava lá no Frotinha do Antônio Bezerra, fui fazer uma visita a um amigo, que também tinha feito uma cirurgia de punho, e me deparei com essa senhora. E ela relatou que ela teve uma fratura de colo do fêmur no Maracanã. O Maracanã não tinha estrutura para a cirurgia dela, e ela veio para o Frotinha do Antônio Bezerra. Simplesmente ela contou, e eu disse assim... E o prefeito Sarto ele não vai fazer isso, ele não vai tirar o paciente está lá para ser atendido, está com dor. Esse paciente vai voltar? Não. Acaba atendendo e acaba ele... De referência para oncologia ou Não, mas eu digo aqui no Frotinha, essa situação, a paciente era de Maracanaú e foi atendida, estava sendo internada, no momento que eu cheguei, a paciente estava sendo internada para realizar o procedimento cirúrgico. Júnior, mas eu dei um exemplo aí do heliponto, mas uma forma de demonstrar, de trazer, de ilustrar melhor. Mas Caucaia, por exemplo, hoje Caucaia atende na maternidade de Santa Terezinha pacientes que vêm de São Luís do Curu. Sim. Inclusive, uma vez, na porta da maternidade, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros tiveram que ir realizar o parto dentro da ambulância, porque simplesmente a porta travou. E aí a criança, ela entrou em trabalho de parto, eles não conseguiram abrir a porta, basicamente abriram a janela e foram instruindo ela de fora do veículo. Aí quer dizer, um atendimento como esse, qualquer cidade tem estrutura para fazer. Parto normal. Sim. Né? Qual é a necessidade de tirar um paciente de parto normal lá da cidade de São Luís do Curu e trazer para Caucaia? É uma logística que o custo é muito maior. Mas o que acontece? Infelizmente, os municípios, eles não querem investir na saúde. Boa parte dos municípios hoje, os médicos plantonistas são recém-formados. E digo isso porque eu já trabalhei no interior, né? Trabalhei na regulação e sempre que a gente estava conversando, são médicos recém-formados que às vezes não têm, né, a segurança de fazer até um parto normal. E acabam transferindo aquele paciente. E um parto normal que hoje até uma parteira faz, né? Parteira, enfermeira, faz assim, né? E hoje enfermeira fazem parto melhor, às vezes, porque até certo médico, porque até ser mais humanizado. O meu filho nasceu no hospital Nossa Senhora da Conceição, lembrei o nome do hospital, Nossa Senhora da Conceição. E foi parto normal feito por enfermeira. Isso. A médica entrou na sala, fez aquele pré-atendimento, né? Deu aquelas instruções e saiu e uma enfermeira ficou acompanhando. Isso, especialização para isso, né? Tem a enfermeira obstétrica. Mas é isso que está. O sistema realmente humanizado, ele passa sempre pela enfermagem, por incrível que pareça. E aí eu acredito que Caucaia hoje, a deficiência dela, é como eu digo, nós estamos aqui prestes a escolher o próximo prefeito do município. Um município que tem quase 500 mil habitantes, que tem uma área territorial maior do que a capital Fortaleza. E aí eu acho que está na hora, quem mora em Caucaia, porque você assim, eu moro em Caucaia pela comodidade, porque é mais barato aluguel, porque eu consegui comprar uma casa aqui. E às vezes pensa que é de Fortaleza. Gente, vocês moram em Caucaia, que vocês são filhos de Caucaia. Vocês não tendo nascido em Caucaia, mas é aqui, né, a residência de vocês, é aqui o local, o aconchego de vocês, é aquilo que vocês realmente construíram para vocês. Que seja alugado, que seja próprio, mas é o seu aconchego, onde você dorme, onde você descansa, onde você cria os seus filhos, tem os seus filhos. E aí Caucaia precisa fazer uma mudança. Gente, isso é muito sério. Caucaia até hoje não teve um gestor, nenhum. E olha que eu tive familiares também que eram
que chegaram a ser prefeitos de Caucaia, mas não existe até hoje um comprometimento de cuidar das pessoas e cuidar do município. E sequer o desenvolvimento econômico. Sabe o que às vezes eu penso que eles acham em Caucaia? Que seja uma cidade do interior, que todo mundo seja analfabeto e que não vale a pena investir no desenvolvimento econômico através também da educação. Por quê? Vamos trocar por um prato de comida, pelos R$100, pelo voto, entendendo? Pelo Bolsa Família. Se você vê hoje, tem realmente um número muito grande de beneficiários aqui. De beneficiários aqui. Meu Deus do céu. Vamos trazer emprego para essas pessoas. Vamos trazer indústria para o município. Vamos trazer recursos. Quer dizer, você fica usando recursos do governo federal que não tem a responsabilidade de trazer recursos para desenvolver um município como Caucaia. Basta ele ter um pouquinho de bom senso e de responsabilidade. Que eu vou lhe dizer uma coisa, me desculpe, mas esse governo é o governo mais irresponsável que eu já vi na história do nosso país. Mais irresponsável. Porque você trocar a vida das pessoas por um prato de comida por R$600, você está chamando a população de burro, de incompetente. Vamos botar esse povo para trabalhar? Vamos dar emprego, vamos dar oportunidade, Caucaia precisa desenvolver. Esse programa Pé de Meia, né, para estimular os adolescentes a não saírem da escola. Eu acredito que se esse valor fosse empregado para a construção de novas escolas, seria bem mais produtivo. Gente, eu nunca ganhei dinheiro para estudar. Eu levava era surra, chinelada para eu poder estudar. E olha, né, isso é um absurdo. Quer dizer, mais uma vez, o que essas pessoas estão pensando? Gente, olha, eu estive em alguns países da Europa e eu vi a diferença. É incrível. Não estou querendo comparar e dizer que lá é melhor, não. Aqui é melhor. É tanto que eu voltei. Todo mundo que vai e volta. Dificilmente você fica lá. Você fica, às vezes, por uma questão financeira, uma questão familiar. Mas hoje, o nosso país, principalmente a nossa Caucaia, pela extensão territorial dela, como a gente já conversou aqui, pela questão logística do porto aqui do Pecém, era para ser um município desenvolvido economicamente mais do que Maracanã, mais do que Sobral, mais do que Juazeiro. Por que Caucaia, próximo colado com a nossa capital. E colado com Maracanã também, segundo a economia. Que temos aqui os aeroportos, a logística aqui, Caucaia próximo. O aeroporto de Juazeiro não é o aeroporto que é de Fortaleza, gente, que traz aí grandes encomendas, né? Que traz realmente toda essa logística de produtos nacionais importados aqui para o nosso município. Então, Caucaia realmente hoje era para ser um centro de desenvolvimento econômico. Mas talvez até mais do que Fortaleza, como você disse. Fortaleza ele é um centro urbano, né? Poucas indústrias, muita casa, muito apartamento, muita área urbana, mas para a área industrial, acho que Fortaleza hoje, Caucaia hoje, seria mais vantagem e a melhor escolha para realmente fazer um desenvolvimento. Como ele disse, nós temos o Porto do Pecém, que é uma logística satisfatória para o município. A nossa área territorial, a gente faz divisa com outros estados. Nós temos também a proximidade da capital, proximidade do aeroporto. Então, o que é que falta? Compromisso, responsabilidade. Até hoje, nem o governo estadual, nem federal, nem municipal tiveram realmente o compromisso de desenvolver o nosso município. Eu digo nosso município porque eu me considero... É daqui também, né? Um ponto importante. Nós temos a segunda maior população do estado do Ceará. A única cidade, tirando a capital, que tem segundo turno. Que tem segundo turno. Né? Mas a gente não tem a segunda economia. Não. É um negócio surreal. Como é que eu cuido da segunda população com a quarta economia? Porque, se eu não me engano, nós perdemos para a capital, para Maracanaú e para São Gonçalo. Isso. Ficando em quarto. Acho que Juazeiro também já, não? Não, ainda não? Creio que não, só São Gonçalo. Eu creio que seja essas três. Como é que Juazeiro está mais desenvolvido do que Caucaia? Boa pergunta. Gestão, né? Porque lá tem uma gestão realmente compromissada. Outro exemplo também de cidade desenvolvida é Sobral. Sobral, sim. Não é Sobral lá com o Ivo. Eu tenho umas coisinhas na forma Ivo de governar que eu não concordo muito, uns áudiozinhos meio debochados, mas é um gestor que realmente se doa para fazer uma gestão que pense no povo, né? É assim, não é nem pensar no povo, ele pensa no desenvolvimento econômico do município.
Quando você desenvolve mais o município, você traz mais recursos. Quantas universidades tem hoje em Sobral? Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, de Enfermagem, de Odonto, de Engenharia de Produção. Então, olha só, o que é que Caucaia tem? A Sobral. Fatênia só, né? Pois é. particular. É particular. E é particular. Então, o que falta é um gestor, e eu não culpo só o governo federal, não. Eu acho que o gestor local, ele teria que ter essa visão. Eu vou desenvolver o município. Por quê? Porque tem área para trazer indústria, para trazer empresas, tem economia, tem mão de obra, 500 mil habitantes. Você vai tirar aí 30%, são aí 150 mil pessoas, né? São 150 mil pessoas que estão aí aptas, pelo menos, a trabalhar, a dar a sua mão de obra sem ter que ir para Fortaleza. E às vezes muitos também estão desempregados. Então falta o quê? Falta ter esse gestor que traga esse compromisso. Eu não vejo ainda, apesar de ter algumas simpatias para alguns candidatos aqui, né, pelo menos 2 aí eu me identifico muito, pela amizade, pela proximidade, né, mas assim, eu ainda não vejo a pessoa voltar. Eu não vi ainda nenhuma proposta, nenhum projeto para isso. Existe muito hoje, é uma briga para quem é o melhor e quem é o pior. Mas ideias de trazer o desenvolvimento industrial, econômico para o município ainda não. Eu acho que a gente precisaria ser menos promessa e mais ação, né? Projetos, propostas. Isso. Coloca aqui, vamos ver. Porque joga proposta aqui que não tem nada a ver com a realidade do município. Caucaia, na verdade, é uma cidade muito difícil de se governar, certo? Apesar da população ser menor do que Fortaleza, eu diria que a complexidade de Caucaia ela é 3 vezes maior. Sim. A gente vai encontrar aqui Serra, Sertão, Litoral, a Jurema, né? A Jurema é uma cidade dentro de outra. Então são necessidades totalmente distintas uma de outra, né? Se a gente for para o sertão, aquelas necessidades de água, aquela coisa que toda região de sertão tem. Se for para a serra, já é outra necessidade. Litoral, outra totalmente diferente. Mas eu vou te fazer uma comparação aqui, que eu estava pensando aqui quando você falou. Você lembra Machu Picchu? Onde foi construída Machu Picchu? Não. A mais de 3 mil metros no nível do mar. E isso que há mais de 1000 anos atrás, né, Machu Picchu. E é uma cidade desenvolvida. Você vê as cidades do Egito, no Egito Antigo, tinha um sistema de água, de drenagem incrível. Isso há 3 mil anos atrás. Então é ter boa vontade, né? É ter boa vontade para fazer. A gente consegue salinizar as águas do oceano, a gente tem desenvolvimento econômico, nós temos máquinas para isso. Como é que o Egito conseguiu sobreviver há 3 mil anos atrás com construções faraônicas, coisas mais lindas do mundo? Um processo de engenharia fora do comum. Você vê ali o Coliseu, você vê outras, Partenon, tantas outras coisas lá também ali na Grécia. Então você viu países, né, que desenvolveram há 3 mil anos atrás, que talvez não tenha nem a engenharia para desenvolver hoje, né, que você não sequer tinha um martelo. E hoje você consegue, com martelo e prego, você consegue fazer alguma coisa. E como é que no Egito, em Machu Picchu, conseguiam se viver, comer, desenvolver uma agricultura, viver em uma sociedade, e hoje Caucaia, com toda a modernização, com toda a logística, com toda a abertura, não consegue desenvolver? A culpa é do município, é dos gestores? Eu faço essa pergunta. Por isso que eu lhe digo, a Caucaia, nos seus 265 anos, 265 anos, Caucaia está parecendo um tempo de 3 mil anos atrás do Egito. No mínimo, mongol. Você vê como é interessante, né, Ricardo? Ela de Fortaleza vai conhecer muito a situação de Caucaia. Na verdade, mais do que muitos caucaienses. E quando eu digo caucaienses, são os que, né, estão dia a dia, principalmente dentro do cenário político de Caucaia. Porque o gestor diz assim, eu sou filho de Caucaia, eu nasci em Caucaia. Não é. Não é. Ninguém conhece Caucaia. Eles vêm para Caucaia para tirar proveito político. Me diga, qual é o que conhece Caucaia de ponta a ponta e diga assim, vê o melhor. Alguém trouxe alguma proposta para o sertão do município? Eu vou lhe dizer hoje que um amigo ontem estava fazendo uma panfletagem lá no ICC, né?
sou candidata a vereadora em Caucaia, e eu conversando, Fortaleza, mas hoje eu estou confundindo tudo, né? Gente, desculpa, é o cansaço, mas é na emoção também de estar aqui com meus amigos. Pensa como é, vai me sintar à vontade. Então, e aí ele falou assim, por que não existe um desenvolvimento agropecuário dentro de Caucaia? E a gente falando ontem justamente de Caucaia, dizendo que vinha para cá conversar com vocês hoje, estava super empolgada que vinha para cá. E aí e ele falou isso. E gente, é mesmo. Por que não? Porque é seco. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos aqui as bacias aqui. Porta Caucaia realmente tem um maravilhoso lençol freático. Nós temos aqui para dessinalizar a água do mar. Por que não se pode fazer um desenvolvimento agropecuário? Porque não existe uma agricultura familiar aqui, investimento nessa agricultura, porque querem que as pessoas morram de fome ou vivam por um prato de comida ou um Bolsa Família. A dependência política e social. É uma vergonha. Eu vou dizer... Também que é a transposição do São Francisco. Tem a transposição. Gente, olha, é incrível. Em Fortaleza tem um candidato de um lado lá que ele se diz hoje candidato da cozinha popular. Gente, isso nunca existe um negócio dele. Candidato da cozinha popular... Ou que, seja, na verdade, é aquele Ceará sem fome do governo do estado, né? Trocando o voto pelo prato de comida. Tá achando que a população é burra, é marginalizada, é morto de fome. Infelizmente, às vezes a pessoa come mesmo. A verdade é que realmente está difícil. A situação econômica do Brasil é triste. Aí a pessoa na verdade, doutora, é porque esses projetos, eles deveriam ser colocados, por exemplo, dentro de uma escola pública, certo? E não dentro de associações que muitas vezes são apadrinhadas por políticos. Apadrinhadas muitas vezes. E vive uma situação precária, porque eu tenho amigas que têm essa cozinha popular e tem dias que falta um macarrão, falta um arroz, ou falta mistura, ou falta uma verdura e elas tiram no próprio bolso. Então, o que adianta? É porque assim, a gente não vai publicar tudo. Né? A gente tem que ter prova 100% concreta e tal. Mas eu tenho relatos aqui que tem pessoas em Caucaia que estão com essas cozinhas que estão fazendo cadastro. Certo? E eu digo para essas pessoas, viu? A hora que chegar vídeo de alguém fotografando o momento do cadastro, comprovar realmente, eu publico. Porque eu acho um absurdo. Esses programas, eles vêm para dar um suporte à família que tem necessidade e não para virar moeda de troca. Mas é o que está sendo, gente. É o que está sendo. E isso é em todo canto. E Caucaia, ela não ia ser diferente com isso, né? Novamente, o nosso município, ele vem sendo realmente usado como curral eleitoral por troca de centavos por um voto. Eu lhe digo, o que estão fazendo hoje, os candidatos, alguns candidatos que estão hoje aqui no município, que já passaram, que já foram gestores no município, ou eles estão achando que Caucaia é terra de gente burra, ou é terra de gente ignorante, ou de gente totalmente miserável, que esqueceu que nada foi feito para o município. Caucaia não desenvolveu. Vamos lá. Nós temos hoje a segunda maior população do estado do Ceará. Nós temos a maior área territorial, acho que de todos os municípios. Do estado do Ceará, Caucaia é o maior, se eu não me engano. Não acredito que isso. Né? Nós temos hoje um porto próximo, temos uma logística fora do comum. Me diga, gente, por que Caucaia não desenvolve? Por que Caucaia não cresce? Por que Caucaia não consegue trazer um desenvolvimento econômico? Melhorar a arrecadação. Se você melhora a arrecadação, você melhora mais investimento na saúde, na educação, na segurança. Mas só uma observação aqui para os candidatos, de melhorar a arrecadação não é aumentar IPTU não, como tentaram fazer no passado. Melhorar a arrecadação, através do incentivo fiscal, trazer uma empresa, uma indústria para cá, para dentro. A gente tem muitas áreas aqui, inclusive tem umas que estão sendo leiloadas agora, de terrenos do município. Por que esses terrenos não podem ser doados para uma empresa? Aí estão sendo leiloados, só Deus sabe para que esse dinheiro, para onde é que vai esse dinheiro. E nem sabemos, é para construir hotel, a gente precisa de indústrias, né, para desenvolver a economia. Por que eu não vou trazer uma indústria aqui automobilística? Uma montadora, gente. Nós temos aqui o porto, como ele disse, essa nossa facilita logística, tudo, facilita, né? Trazer uma montadora aqui para Caucaia. Por que não? Tem gente capacitada, nós temos cursos técnicos, vamos capacitar essas pessoas, vamos trazer uma montadora para cá. Por que tem que ser só em São Paulo, Recife? Por que não, a nossa Caucaiazinha não consegue? Doutora, o nosso tempo já está um pouquinho corrido. Eu vou pedir que a senhora faça as suas considerações finais. E só lembrando, ela é candidata na capital
E o convite foi por isso, né? Para que a gente, através dessa experiência da capital, apesar de que ela falou mais de Caucaia, né? Foi, falei, ai, Mas através dessa experiência a gente possa fazer uma escolha consciente dentro do nosso município. A gente aqui não pede voto para ninguém, claro, é imprensa, mas a gente abre a mente do povo para que ela consiga fazer um raciocínio lógico e veja quem realmente pode governar dentro de uma ótica necessária do que a cidade realmente precisa e com conhecimento, né? eu acho que a política hoje ela está num momento delicado, mas ao mesmo tempo um momento decisivo, onde nós temos que hoje o número de mulheres na política ela vem aumentando, mas infelizmente ela esbarra no machismo social. Ainda existe. Por que que tem um sistema de cota para a política para as mulheres? Por que que não há paridade de igual para igual? Eu acho que a política para as mulheres hoje ela traz uma visão melhor, mais humanizada para desenvolvimento econômico. Você sabe que quem segura a economia da casa também são as mulheres, na sua maioria. Eu acho que a política para as mulheres, ela vem uma política diferenciada. Ela vem humanizada, mas ela vem também com empoderamento feminino, o crescimento industrial. Você vê o número de mulheres hoje empreendedoras, cada dia vem aumentando. E eu vou lhe dizer, quando o empreendedorismo entre as mulheres e os homens, ele dá mais certo no campo das mulheres. Entendeu? Então, assim, é toda aquela situação que a mulher tem de criatividade, de controle, de gerência, que faz a diferença. E é isso a importância hoje de nós colocarmos mulheres na política, para esclarecer e para mostrar, como diz, a mulher cuida da casa e da família, então ela vai saber gerir. A mulher é menos corrupta. A mulher, ela consegue sentir a dor do outro. Administradora de natureza, né? Administradora de natureza. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que trazer a política para as mulheres, mas infelizmente eu estou passando por isso, como outras mulheres também estão passando por isso, essa questão desse impacto negativo de não deixar que as mulheres cresçam, principalmente aquelas mulheres que são realmente, que têm a